Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais uma jornada de Marcão na História. Hoje é a Dica do Marcão, aproveitando aí as férias de janeiro de 2020. Alguma curiosidade histórica para não perder o costume. Hoje nós vamos falar sobre a Ordem dos Templários. Já ouviram falar? É a Dica do Marcão de hoje. Dica 5. Mas antes de começar a dica, eu vou esclarecer uma dúvida. Todo mundo está me perguntando: professor, tu é careca? Porque se eu boto bonezinho é porque eu sou careca. Não, não sou careca não. Tenho um cabelinho até respeitável. Tem um bom teto. Mas eu uso o boné porque ele traz a marca de Leônidas, o general espartano, que é a marca, na verdade, do canal. Bom, vamos deixar de onda e vamos falar sobre os Templários. Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Templo de Salomão, aí vem a expressão templário, em Jerusalém, na Palestina. Como é que essa história começa? A Ordem dos Templários foi fundada no decorrer das Cruzadas. As Cruzadas nada mais foram do que conflitos armados para libertarem lugares sagrados na Palestina, lá no Oriente Médio, que estava sob domínio muçulmano. Jericó, Nazaré, Jerusalém. Mas como é que isso aconteceu? O Papa Urbano II, ele ficou extremamente indignado que os muçulmanos tomaram a Palestina, os lugares sagrados do cristianismo, que Jesus viveu na Palestina. E o que acontece? Ele convoca todos os senhores feudais lá no período medieval, onde o teocentrismo era muito forte, tudo era centrado em Deus, e convoca essa cristandade, os nobres feudais, com seus soldados, para irem até o Oriente Médio para libertar as cidades sagradas cristãs. E eles aceitaram, porque o espírito guerreiro deles era muito desenvolvido. Eles eram guerreiros. A nobreza feudal, os condes, marqueses e duques, tinham seus próprios exércitos. Viviam em castelos, soldados explorando o trabalho dos servos dentro dos seus feudos. E para só esclarecer, nessa época do feudalismo, eles usavam, os nobres cavaleiros, essa indumentária aqui. Então, cavaleiros com suas armaduras, suas espadas. Isso aqui era uma armadura para eventos, né? Não era para combate. Combate era mais simples. E, na verdade, eles usavam isso para se protegerem, porque as guerras feudais eram constantes. Mas esses nobres feudais, eles tinham uma coisa em comum, todos eram cristãos. E a Igreja Católica era poderosíssima naquela época, que, aliás, era também uma senhora feudal. E a Igreja tinha um poder enorme, um poder intelectual. Esses caras aqui não sabiam ler nem escrever, nem muito menos os reis, que tinham apenas um poder simbólico, muito menos os servos. Então o saber estava centrado nas mãos da igreja, e a igreja controlava, na verdade, as pessoas, a sociedade daquela época. Era o teocentrismo, tudo era centrado em Deus, e quem representava Deus na terra era a igreja. E esses cavaleiros, então, foram com seus exércitos lutar nas cruzadas. 8 cruzadas no total. Mal sabiam eles que estavam indo para o seu próprio fim, que eles vão se destruir. Será uma autofagia. Agora olha só, que interessante. O Papa Urbano II convoca então as cruzadas para combater os muçulmanos que acreditam no profeta Maomé e em Alá, Deus, na expressão muçulmana. Os templários, essa ordem militar, ela foi criada com um objetivo também monástico. Eles se achavam monges,
os militares monges, criada em 1118 e vai perdurar até 1312. Qual era a proposta inicial? Quando os cristãos venceram lá em Jerusalém, o que aconteceu? Houve vitórias e perdas, nós vamos ver isso. O que aconteceu? As pessoas iam peregrinar para lá, para, digamos, orações, conhecer os lugares sagrados onde viveu Jesus, e eles precisavam de proteção. E alguns nobres resolveram proteger os peregrinos, que eram então aqueles devotos. E a partir desse momento surge então a Ordem dos Templários, subordinada ao Papa, uma ordem militar, religiosa, e o Papa Inocêncio II reconhecem essa ordem religiosa. Então eles se achavam guerreiros e também monges. Tinha essa preocupação. Bom, seguindo em frente. Vestimenta. Eles não irão usar essa roupa, essa armadura, os nobres, eu estou falando, não irão usar essa armadura, porque na verdade era de um nobre feudal comum. Eles irão usar outro tipo de vestimenta. Essa vestimenta aqui, na verdade, é um manto branco e uma cruz vermelha. Usam as armaduras, o manto. Né? Esse manto, na verdade, faz parte da indumentária, inclusive para os combates. Né? E eles tinham como símbolo essa cruz vermelha. Na verdade, eles pregavam muito a pobreza, a castidade, a devoção e a obediência. Eram os votos dos templários. E o símbolo deles era 2 cavaleiros de um único cavalo, para simbolizar a simplicidade. E um detalhe interessante, eles viviam nesses mosteiros, que na verdade eram quartéis também, eles se alimentavam 2 cavaleiros em cada prato de comida, justamente para exercitar o companheirismo e para exercitar a humildade. Então a Ordem dos Templários surge nas cruzadas para defender os peregrinos que iriam para lá para ver os lugares sagrados do cristianismo. Eles passam a usar esta vestimenta e essa cruz, e eram representados por cavaleiros e também não cavaleiros, que viravam soldados, dessa ordem militar e religiosa, monástica, reconhecida pelo Papa Inocêncio II. Essa é a primeira parte da dica do Marcão.